minhas blaseiras e blaseiros que nos acompanham aí pelas badaladas e puticas redes sociais. Está no ar mais um Blá, o bate-papo mais excitante que aquele date que fala o quê? Problema? E tão interessante e tão bom quanto a Anitta, naquela sua rede social tão low profile quanto a Anitta. Mas nós vamos falar hoje aqui sobre comunicação e muitas coisas, não tem nenhuma contraindicação. Livre para todas as idades. Para isso nós temos aqui uma convidada muito especial, ela que é palestrante, escritora, mentora, Dani Mendes. Dani, muito obrigado pela presença, aceitar o convite e vir levar esse Blá aqui com a gente. Eu que agradeço, que honra poder estar aqui e vamos lá, né? Blá, blá, blá. Olha, eu falei que a responsável, digamos, eu acho que ela quis dar a indireta para melhorar aqui o nosso Blá. Ela te convidou. Nos bastidores ela falou alguma coisa? Ó, dá um jeito no Azevedo lá, porque tá ruim o negócio. Ela falou alguma coisa ou não? Ela falou, Dani, é o seguinte, Azevedo está querendo dar um up lá no programa, Aí. né? Porque a comunicação dele anda ali mais ou menos, então ele falou que precisa de uma ajuda. Claudicante, Que nada. no mínimo. Brincadeira. Eu fiquei muito feliz quando a Isa me convidou, porque você está aí, né? Badalado, como você falou, né? Ah, A eu tô badalado, tá Isa? badalado, só traz gente famosa aqui. Daí eu falei, gente, que legal, hein? Sério? Hoje sou eu. Essas coisas ela não fala pra mim, ela só critica aqui. Fala, tem que melhorar isso, melhorar aquilo, melhorar... Ela nunca falou badalado, ó. Gostei dessa palavra aí. Gostei. Foi muito gostoso receber esse convite e gratidão. Ô Dani, eu queria ver contigo o seguinte, em época de inteligência artificial, mesmo assim a frase do velho guerreiro, quem não se comunica, se trumbica, ainda se justifica hoje? Totalmente, né? A gente não tem como viver sem a inteligência artificial. Inclusive, a hora que a gente tiver um tempo aí, eu vou te dizer, já estou usando, estou amando, mas nada não nos substitui. Nada nos substitui. Por quê? A gente pode ir lá dar um comando para o chat GPT, fazer uma automatização ali, mas e aí? Na hora, frente a frente com o cliente, aqui numa entrevista, no podcast, quando a gente vai se relacionar lá com a família, com os amigos, ou gravar um vídeo para a rede social, em todos os momentos, o que nos diferencia é a forma como nós falamos. Conteúdo, pode ser que lá nas redes sociais tem tudo, mas e aí? Quem que vai realmente despertar a atenção? O que vai despertar a atenção? É a forma como nós nos comunicamos. Então, essa frase, eu acho que ela vai ser eterna, porque a maior e melhor forma de conexão do ser humano é por essa comunicação. Isso daqui que a gente está vivendo nesse momento. Nenhuma inteligência artificial vai suplantar isso, né? Na verdade, tem muita gente querendo, né? Tem muita gente querendo ainda ficar daí um pouquinho mais quietinho, só substituir, né, os negócios por robôs. Mas será que quanto tempo os clientes vão aguentar isso? Será que as pessoas querem realmente só serem tratados, recebidos por robôs? Então, é muito válido, está melhorando a nossa gestão do tempo, nós estamos nos tornando mais produtivos. Só que o que as pessoas querem cada vez mais é essa personalização, essa comunicação humanizada, essa troca entre o ser humano, ela não pode se perder. Então, por isso que eu sou feliz, viu? Eu falo que aí o meu trabalho, a minha missão, o meu propósito de ajudar as pessoas a despertarem para a comunicação é eterna também. Que maravilha. Valéria, eu vou dar os recadinhos aqui. Primeiro para vocês que nos acompanham aí, nos acompanham pelas famigeradas aí, redes sociais, dê os seus likes aí, nos acompanhem pelo YouTube, pelo Instagram. E agora, Valério, se prepare aí que eu vou dar um recadinho para vocês do Copenhagen, um dos nossos parceiros aqui, para você participar de algo que eu não sou muito fã, mas nós vamos fazer um sorteio aqui que é o seguinte. Hoje é uma data que na próxima terça-feira, vai ser dia 8, nós estaremos aqui com a Sara e com outra pessoa. A Sara é lá da loja da Copenhagen, ela percorre as 3, que tem no Catuaí, tem no Maringá Parque, tem lá na JK 1495. E o sorteio é o seguinte, vai ser um sorteio surpresa de um ovo de Páscoa e de que forma você pode participar. Esse Blá que nós estamos dando aqui agora, o Valério vai fazer um corte, vai começar a rodar a partir de hoje. E aí você só tem que interagir de 3 formas lá. Compartilhar esse corte, dar o seu like e também escrever lá, Blá.
Escreva Blá certo, que é com H, porque senão nós vamos desclassificar também, tá bom? E aí você vai participar de que maneira? Na próxima terça-feira, a Sara vai fazer o sorteio aqui, ao vivo no programa. E esse corte ele vai correr de hoje até segunda-feira, às 18 horas. Aí nós vamos pegar todos os nomes de vocês que responderam só Blá e vai participar do sorteio, portanto, na terça. Será que eu me fiz entender, Dani? Sim, foi claro. Foi claro? Aham, e despertou o desejo aí, né? Só Então, faltou aí falar, fala um pouquinho aí mais desse chocolate, porque às vezes a pessoa quer saber. depois eu vou reforçar esse Blá, mas você pode entrar em contato aí através do Instagram e também do WhatsApp que aparece aí, fala direto com a Sara, para vocês, empresários que querem comprar para presentear, vocês que querem saber do catálogo dos produtos agora, chegando a Páscoa, do que tem de disponibilidade, a Sara responde full time para ti. Bacana? Entre em contato lá então. Melhor chocolate fino de Maringá e toda a região. 3 lojas na nossa cidade Canção. Bacana? Retomando aqui a conversa com a minha amiga Dani. Olha a intimidade aqui, já estou amigo dela. Dani, eu queria saber o seguinte, num país, digamos que, na minha percepção, já faz alguns dias, digamos que eu fui um estudante da ensino básico e fundamental, e seja lá o que for, porque era diferente dos estudos de hoje, eu não sei como é que chama hoje, mas eu me lembro que tinha uma demanda, digamos, pelos pais, pelas escolas, de se estudar. Eu declamava poesia, colocava lá na frente lá para ganhar nota, porque no resto eu ia péssimo, né? Mas hoje me parece que as pessoas, que o jovem não tem tanto interesse em ler, não tem tanto interesse, digamos, em função até de tantos atrativos de tecnologia, porque eu penso que um dos fundamentos elementares da boa comunicação é a pessoa ler. Como é que está aí? Como é que você vê essa situação? Perfeito. Infelizmente, o Brasil é um dos países, né, que tem a média aí de leitura baixíssima, né? Se a gente parar Sim. aqui para perguntar, quem está nos assistindo, quem leu 5 livros em 2024? Dá para contar nos dedos, né? Verdade. Geralmente, as pessoas agora leem ali um e-book, lê algo na internet, um artigo, uma reportagem e acha que está lendo. Mas pegar um livro como esse daqui, o que acontece? Falta de tempo, preguiça mesmo, vamos Sim, falar a preguiça, verdade, o hábito, a cultura. Então, nós vivemos num país onde não se lê praticamente nada em comparação aos países europeus, né? Quando a gente vai lá, Itália, França, no meio da rua tem livros. E aí, quando a gente fala dessa geração nova, piora um pouco mais. Por quê? As crianças nascem com o celular em mãos. Eles não nascem, não pegam mais em papel. As crianças pegam em tecnologia. Eu vejo isso pelos meus filhos. Eu juro para você, eu queria aqui falar diferente. Queria estar confessando algo diferente, que os meus filhos, nossa, são filhos de 2 jornalistas, eles, né, leem muito. Infelizmente, a gente tem que ficar lá. Mesmo dentro da nossa casa, nós sendo, eu e meu esposo, jornalista, nós 2 somos leitores. Uma das coisas que eu mais gosto de comprar na vida, é meu hobby, é ler livro. Mas as crianças não conseguem. E aí, voltando um pouquinho no que você falou, sem a leitura, a comunicação fica o quê? Muito mais travada. A pessoa não tem vocabulário, Sim. Às vezes ela não consegue fazer ali um raciocínio, né? Ela não consegue gerar uma frase completa. Dependendo do contexto que ela está, ela não consegue conversar, porque ela não tem referência. E um livro, ele traz o quê? História, inspiração, conhecimento. Eu falo que a gente viaja, né, através de um livro. A gente conhece pessoas que nunca nós teremos condições de ver pessoalmente. Então, a leitura, para quem está nos ouvindo, como que eu posso melhorar a minha comunicação? Comece por aí. E aí, o hábito da leitura, nós temos aí várias dicas, mas para quem está nos ouvindo, comece 2 páginas por dia. Será que você não vai? Se você ler 2 páginas por dia, um livro aí, né, de 200 páginas, rapidinho aí você já leu, não Finaliza. É isso aí. Tá, e como, digamos, manter e encontrar autenticidade numa era que ChatGPT aí tá, digamos, joga palavras-chave e ele produz um texto que você deseja. Como é que faz? Eu amo falar sobre autenticidade, porque eu acho que Essa antes pergunta inteligente é da Isa, eu tenho que dar os créditos, tá? Eu não conseguiria fazer isso aqui, não. Eu nem entendi a pergunta, mas eu sei que é inteligente, porque foi ela que fez. Então vamos lá, vamos esmiuçar.
antes do mundo, para o mundo externo, né? Porque a autenticidade é isso. O que é? Hoje eu estou aqui, por exemplo, você dá para ver aí com uma calça lilás, talvez. Linda, eu adoro essa cor, hein, lilás. Talvez o outro nunca usaria. Isso daqui, para muitas pessoas, é a autenticidade, é o jeito que eu me comunico. Só que isso daqui é o externo. Para eu colocar uma calça como essa, para eu me comunicar dessa forma, eu preciso me entender. Então, a autenticidade, ela vem primeiro de você ter essa clareza de quem você é, do que você quer passar para o mundo. Eu quero ser autêntico porque, sei lá, quero ser revoltado, quero chamar a atenção, quero me destacar. O que é a autenticidade para mim? Para mim, a autenticidade é poder ser quem eu sou aqui nesse podcast, ou se você me encontrar ali na padaria, ou se você me encontrar num evento na semana que vem, eu vou ser a mesma pessoa. Eu não preciso montar um personagem, eu não preciso criar uma pessoa que eu não sou. E aí a comunicação ela fica o quê? Natural, ela fica autêntica. Eu vivo também, me comunicando, balanço aqui as minhas mãos, gesticulo. Você começou de uma forma esse programa, igual você faz sempre, essa chamada, é autêntico, é seu, é só seu. Então, não tem chat GPT que vai o quê? Substituir isso, porque é do ser humano, é nosso. Então, como manter a autenticidade? Entender o que você, de que forma você quer ser diferente, o porquê e, mais do que tudo, não precisa ser cópia. Quando a gente quer imitar, vou fazer um vídeo para as redes sociais, vou fazer porque aquela blogueira lá tá famosa e tá fazendo um vídeo daquele jeito. Aí a pessoa vai lá copiar. Gente, fica uma caca, fica uma nhaca, porque você percebe quando a pessoa grava aquele vídeo, ou quando ela se expressa, ou quando ela dá uma entrevista, que não é ela. Ela encarou um personagem. Então, a autenticidade nesse mundo que nós vivemos tem muito a ver com a segurança de quem eu sou. Tá vendo, pessoal? Vocês não podem inventar a onda, tem que ser o mesmo. Ô, Valéria, eu sou o mesmo aqui, lá fora, quando você me encontra? Porque a Isa disse que não sou, diz que eu sou muito pior do que aqui, quando eu tô lá fora. Eu sou o mesmo? Depende do horário. Quer dizer, ele está dizendo o seguinte, se é ruim aqui, ruim lá fora, então é uma coisa triste, mas eu não vou perguntar mais essas coisas para eles, não. E a questão, digamos, o que tem mais força e mais musculatura, peso numa comunicação? A questão técnica ou o fator presença mesmo, a pessoa? Ambos. Ou ele os dois. Tá. Os dois. Eu vou te falar, claro que depende do objetivo, né? Vamos trazer aí para comunicação profissional. Alguém que está nos ouvindo precisa participar de uma entrevista, ou ela vai dar uma palestra, a pessoa no âmbito profissional. Sem conteúdo, sem saber a técnica, sem trazer uma autoridade no seu discurso, ela não vai gerar credibilidade, certo? Mas do que adianta eu ter um rio de diplomas, eu ter muito conteúdo, saber muito, se eu não sei me expressar? Então, o que você expressa e o como são pontos chaves fundamentais. Eu diria que é os dois, porque a união dos dois fica uma comunicação assertiva, persuasiva, atrativa. Mas, para quem só tem o conteúdo e a técnica, qual é a boa notícia? A solução. A pessoa pode treinar, se ela quiser, a desenvolver, né? Sim. Com as técnicas essas aí, ferramentas, de oratórias. Elas podem dar um up na tua comunicação. Pode. Agora, tem aquele que é o miguelento, né? Que daí também só é o comunicador lá, expressa aqui, é lá, mas no fundo ele acaba não fazendo o quê? Ele faz bonito ali, mas será que ele está vendendo? Será que ele está convencendo? Ou se ele está só fazendo bonito? Então, esse eu falo que é aquele... Tem o vendedor, né? Rolando Lero. É aquele aluno que o professor fala, o cara numa resposta escreve 5 páginas. Ele vai passar, pelo menos na beirada da coisa certa, né? Uhum. Então, aí ele vai tentar enganar o professor, né? É nesse sentido que eu digo que os 2 pontos são fundamentais. Você precisa gerar autoridade através do seu conhecimento, estudar, né, se especializar, mas você precisa também treinar essa comunicação que é mais humanizada, porque o que nós falamos no início desse programa, ninguém quer mais, sabe aquele discurso decorado, aquela coisa chata? A gente precisa disso daqui, poder, né, brincar. Inclusive, você falou da Sara aí, eu conheço a Sara, hein? Vai ser... Conhece? Ela também foi numa palestra minha.
fofinha, uma graça ela, conheço uma grande empreendedora. E eu estou aqui falando com você e a gente vai comentando. Então, para quem está assistindo e entender, isso é uma comunicação leve. Isso é uma comunicação humanizada, que a gente não precisa assim, nossa, ele falou da Sara, eu conheço, mas eu não vou falar da Sara porque ele não me perguntou da Sara. Então, quando você se sentir segura na sua comunicação, quando você que está nos ouvindo pensa assim, nossa, isso daqui que eu vou falar vai contribuir com alguém, isso daqui pode mudar o rumo da conversa, você pode ter essa troca leve. Só que as pessoas hoje morrem de medo de se comunicar, né? Muita gente. Fica mais gostoso o bate-papo quando tem essa espontaneidade, quando tem esses improvisos no percurso, digamos, da pauta. Mas tu falou, a Sara é uma pessoa admirável, ela em trabalhar, fabrica pães para vender uma coisa que eu sou fascinado e sou viciado em pão, e aí ela me deu um pão um dia, eu comi no dia, ela falou, você vai querer mais? Eu falei, não quero, não gostei do pão não, porque se eu ficar comendo um pão por dia, eu acho que não vai dar certo, né? Aquele pão, ela fabrica umas coisas maravilhosas, ela é empreendedora. E ela é empreendedora, muito espiritualizada, a gente se conheceu verdade. assim, gostei muito dela, muito legal. Gente maravilhosa. Voltando às questões que isso me intriga bastante, que são as redes sociais, e eu ouço e leio algumas coisas no sentido de que, para se prender a atenção das pessoas, às vezes eu vejo lá que é 7 segundos, são mais importantes, depois 3 segundos, depois 17, eu não sei, eu estou perdido. Eu acho que é mais conteúdo do que o 7 para o 6 não vai fazer tanta diferença. Mas aí, trazendo isso para o teu métier, eu quero saber o seguinte, como é que as pessoas estão assim querendo consumir coisas tão full-time, tão rápido, tão descartáveis? Como é que elas participam, digamos, de uma palestra, de uma imersão para realmente ter um aprendizado diferenciado? Elas conseguem? Como é que está para você levar o teu serviço, Dani? Olha, eu vou fazer uma pergunta ao contrário. Quanto tempo, né, dentro do seu dia hoje, você conseguiu ali ficar paradinho nas redes sociais consumindo conteúdo? Paradinho? Você fica ali, assim, paradinho, quanto tempo você fica? Eu paro durante um dia, eu acho que eu paro umas 10 vezes. Você tá ótima a sua média, né? Tá Porque, ótimo? porque as Porque pessoas... eu paro a cada 1 hora e vejo e despacho, eu não fico... porque as pessoas ficam o dia inteiro, certo? Tá. Então você pensa, essa pessoa indo num curso, numa palestra, essa pessoa ou tendo que ler um livro, nós vivemos nesse mundo acelerado, as pessoas estão realmente muito aceleradas, ligadas no 220, e aí sim você tem um desafio de chamar a atenção. Então, hoje, como que eu vou chamar a atenção da pessoa para ela prestar atenção em mim? Ela foi lá para isso? Mas como que eu vou fazer? Então, a gente usa algumas técnicas, mas é um desafio. O que eu faço enquanto palestrante, enquanto ali, né, enquanto eu ministro os cursos? Eu trago muito a tecnologia, as redes sociais junto, para você engajar o público, sabe? Fala, então aqui, por exemplo, aqui no celular, né? A hora que você vai gravar um vídeo, será que tem que ser 5 ou 7 segundos? O que você tem que fazer? Então, você tem que trazer hoje no conteúdo, principalmente de comunicação, a tecnologia, e as pessoas querem coisas rápidas, as pessoas querem ali, pressa. Eu vou mesmo esse final de semana fazer o evento, são ali 10 palestrantes, palestras rápidas, porque o momento está pedindo isso, as pessoas não têm muita paciência. E depois, quem se interessa, quem gosta, por exemplo, de um programa igual esse, eu amo ouvir, eu ouço o podcast quase todo dia, a pessoa vai se aprofundar, né? Então, muito é do perfil do cliente, do perfil da pessoa que está na palestra. Só que a gente precisa trazer a tecnologia no discurso hoje. É bem isso. E considerar, você falou aí quanto eu consumo, digamos, das redes sociais diariamente, pessoas que não conseguem se concentrar na tua palestra, que fica o tempo todo lá preocupado se chegou algum WhatsApp, uma notificação. Mas eu tenho que, se eu puder um dia, eu gostaria muito de contratar a pessoa e falar, só vai respondendo aí, porque eu chego em casa, se eu pudesse ficar, isso aqui é uma ferramenta de trabalho hoje para todos nós, não tem como prescindir disso. Mas se eu pudesse viver sem celular, eu viveria numa boa, sabia?
Você viveria ou não? Olha, eu vou falar, é o meu instrumento hoje de trabalho, mas eu viveria. Como eu gosto de admirar um passarinho, de olhar para a natureza, da gente poder ficar ali realmente com os filhos, só que o celular acaba nos consumindo. E eu que trabalho com comunicação, cheguei aqui hoje, tenho que gravar o vídeo, saio daqui, grava outro vídeo. Então, você está todo o tempo. Ligado. Mas seria ótimo se nós pudéssemos, sim, e nos permitir, né, viver mais sem o celular. Mas aí você falou, Dani, se eu pudesse contratar alguém. Vamos falar novamente e mais a fundo da inteligência artificial. Eu, agora, nesse mês, a primeira vez que eu realmente contratei uma empresa onde eu estou tendo as minhas assistentes aí, baseado, né, então, na inteligência artificial. Nossa, minha vida melhorou muito. Melhorou? Demais. A minha tá ruim, viu? Eu preciso melhorar. Eu ainda estou em fase de teste, porque tem muito a ver com o que nós falamos também sobre autenticidade, sobre perfil comportamental, sobre a minha linguagem própria. Eu preciso treinar a minha assistente para ela falar como eu. Eu não vou conseguir treinar um assistente, nem Você vai, nem é natural, porque a minha inteligência... Eu vou ter que inventar, eu vou ter que assumir a inteligência artificial, porque a minha natural não tá rolando legal. Mas, ajudou demais. Eu tenho o hábito de chamar as mulheres, né? Ô, minha querida, tudo bem? Sei lá, faz parte de mim, né? Tá. Tem gente que gosta ou não gosta, eu falo. Então, a minha assistente fala. Ô, minha querida, tudo bem? Você vai. E as pessoas têm achado, eu estou perguntando, que estão falando comigo. Então, assim, tá demais, viu? Eu me surpreendi, eu resisti um pouquinho, porque eu trabalho com essa parte da comunicação, mas daí eu vi o quanto você precisa de uma boa comunicação para treinar a IA. Sem você ter essa clareza do que você faz, do que você quer falar, de como você quer se posicionar, da sua autenticidade, não tem IA, porque senão a IA vai parecer realmente só um robô. Então, assim, é que eu tô com isso muito fresco, eu tô amando isso daí. Para quem está nos ouvindo aí, vale a pena. Só que treine antes a sua comunicação aqui no 1 a 1, né? Valéria, eu pensei que ela era mais inteligente, a inteligência artificial, mas vou ter que ensinar ela, então é melhor eu aprender. Não vai dar certo, não. Você tem que ensinar. Dando um recado aqui, confirmando para vocês nos acompanhar aí, se inscreva aí no canal do nosso YouTube, se tiver condições, coloca aí, Valério. Inscreva-se também aí no nosso Instagram, dê os seus likes, fale que a gente é inteligente, bonito e também muito dinâmico aqui, que nós tratamos bem os nossos convidados, para agradar a gente sempre, dar uma cortesia aqui no final. Acompanhe que você vai saber o que é. Mas voltando aqui ao nosso Blá, eu quero esse livro aqui, que eu quero mostrar aqui, que você trouxe, que é Ouse Comunicar. Gostei do título, depois eu quero ler, para saber, e faço uma resenha aqui dos livros que as pessoas me brindam aqui, que as pessoas me dão. Uau, amei. Depois posto lá, não faço isso, Isa? Dou a minha opinião, meus pitacos, e eu tô aqui, ó, Ouse Comunicar. Gostei do título. Eu queria saber de você o seguinte, Dani, toma aí de volta. É seu, hein? Depois eu é autografo. Meu? Então eu quero autografado, tá? É claro. Autografado com muito carinho. O que você pensou e qual que é, digamos, o legado que você imagina depois da pessoa absorver e ler o teu livro? O que você pretende com isso? Na hora que ela terminar de ler, ouse comunicar. Qual seria o teu desejo? Que a pessoa pensasse, poxa, o quê? A comunicação pode transformar a minha vida e realizar os meus sonhos. Porque essa é a minha história. Eu trabalhei durante 17 anos, né? Em TV, aqui em Maringá. E foram 17 anos aí como jornalista nos bastidores. Ali ajudando repórteres, apresentadores, né, desde a pauta, edição, coordenação de reportagem até a chefia de redação. Então eu sempre fiquei ali atrás das câmeras, mas o meu desejo, quando eu fui fazer jornalismo, era o quê? Estar aqui, como nós estamos nesse momento, com o microfone em mãos, frente às câmeras. Mas qual a história, o que aconteceu? Durante a faculdade, o professor de telejornalismo, no dia do teste, a gente teve um teste para ver quem seriam os âncoras do telejornal, os repórteres, e ele me disse, em meio a todas as pessoas que participaram, que eu não levava jeito para a coisa, que eu deveria ser cinegrafista, e assim foi.
Eu era cinegrafista do telejornal da faculdade, já estava no 3º ano, quis muito desistir da faculdade. Eu liguei, né? Eu fui fazer faculdade em Ponta Grossa para minha mãe e falei: ó, tô voltando para casa. Mas a minha mãe, muito sábia, falou: não é possível, minha filha, não tem outra coisa no jornalismo, né? Não é? Você foi para ser repórter de TV, mas espera um pouco, termina, já está no final da faculdade. Então, além de ser repórter de TV, eu tinha o sonho de trabalhar na Rede Globo. E assim também foi. Então, foram 17 anos lá, só que eu escondi, eu guardei esse meu sonho. Por quê? Eu acreditei nesse professor. Eu acreditei que eu não era capaz de estar assim como eu estou hoje, compartilhando meu conhecimento, frente a uma câmera, né, participando de um telejornal. Só quando eu fiz a minha transição de carreira, que esse ano já vão para 8 anos, são 8 anos, que eu fiz a minha transição, que eu entendi que aquilo que eu ouvi lá no passado não era a verdade. Eu carreguei aquilo como uma verdade, mas era uma mentira, que eu poderia Isso ser. aí você pode e deve passar para as suas colegas, você pode passar através do teu ofício, das suas palestras, é claro que é uma das ferramentas que você utiliza passando essa informação, né? Não Isso. passe pelo que eu passei, né? Isso. Não perca. Eu sempre falo assim, o meu impossível demorou 17 anos. Sim. Quanto tempo vai demorar o seu impossível? Não precisa. Não precisa, porque eu estou testemunhando para você que Isso. você não precisa. Então, o livro, eu conto uma parte dessa história, então eu mostro que os monstros, os medos, muitas vezes nós aumentamos, nós criamos Potencializamos, né? baseado em falas que nós ouvimos enquanto criança, na adolescência, enquanto experiências que nós tivemos. E, finalizando essa parte da história, eu fiz então a minha transição de carreira e fui ser a dona da minha própria voz. Né? Aí eu fui colocar minha voz no mundo para vender os meus negócios, os meus serviços, e entendi que, mesmo que às vezes eu não era a mais bonita, que não tinha a melhor voz, eu poderia sim ajudar outras pessoas através do que eu falava. E é isso, o ouse comunicar. Daí vem, né? Ouse. Você tem a ousadia de comunicar o que você sabe, você tem a ousadia de ajudar as outras pessoas. E quando você ajuda, quando você comunica o seu melhor, os seus produtos, os seus serviços, automaticamente você vai o quê? Transformando a sua vida, transformando a vida do outro e realizando sonhos. Eu aqui hoje me sinto num parque de diversões, né? Porque estou aqui, ó, onde eu sempre quis. Então, aquele professor, eu queria um dia encontrar ele, viu? Queria um dia falar, né? Era uma mentira. Então, quantas mentiras as pessoas já ouviram, mas carregam isso como verdades. O Ouse Comunicar vem para desmistificar também isso, que todos nós podemos colocar a nossa voz no mundo, né? Então, eu digo, é a frase-chave do livro e que você vai ver em muitos lugares. Não deixe que nada e nem ninguém silencie a sua voz. Além de tudo, merece todos os aplausos no sentido de que isso é uma lição para você que está nos vendo e nos ouvindo aí, onde quer que esteja, sobretudo, é claro, vocês mulheres, mas também não serve só para as mulheres, porque tem muitas pessoas, independente do sexo, que se privam de dar asas ao que deseja, ao que era um sonho de infância, de juventude, por depois, de repente, ter um professor, ter alguém que talvez até admire e dê essa linha que não vai levar aquilo que era realmente algo genuíno, que era algo, desejo muito íntimo dele, né? Da pessoa. Sim, os próprios pais, né? E às vezes no intuito até de proteger as crianças, os adolescentes, os professores das escolas. Às vezes não é por maldade, não, né? Catequista, e depois, na fase adulta, relacionamentos que nós temos, né? Os próprios amigos. Eu lembro que na pandemia eu quase caí numa fria de novo, porque eu comecei a fazer muita live e uma amiga, mas muito amiga, falou para mim assim: você acha que você está querendo aparecer muito, ninguém está mais aguentando, quanta live que você está fazendo. Eu fiquei uma semana sem fazer live. Aí meu marido, muito sábio também, virou e falou: aí, você vai deixar aí? De novo? De novo? Agora que você já se libertou, que você já tinha escrito o meu primeiro livro nessa época. Mas por quê? As críticas e os julgamentos que nós recebemos na vida
Se você não está ali preparado, se você não está seguro do que você está fazendo, às vezes ela entra na sua Verdade. mente e te bloqueia para muitos sonhos. Então, muitas pessoas hoje, eu tenho vergonha, eu tenho medo de falar em público, eu tenho vergonha de gravar vídeos, eu não quero me dar opinião, tá lá numa reunião de empresa, nunca levanta a mão, nunca se posiciona, ou vai numa palestra, nunca faz uma pergunta. Por quê? Ela vive ali só com o mundinho dela, porque alguém um dia fez uma crítica É, ou deu esse cala-boca, que foi algo que ela carrega, né, é algo que ela carrega até hoje. como Então, verdade, né? então, antes de comunicar, eu falo que antes da gente falar bonito, da gente ser assertivo, persuasivo, nós precisamos primeiro ser, entender quem nós somos, né? E é nesse sentido que eu também trago esse método aí. Ele não é só ele não é um livro simplesmente de oratória, eu preciso aprender a falar em público, preciso aprender a minha comunicação verbal, não verbal, não. A comunicação é, antes de tudo, muito o nosso ser, a nossa expressão. Bacana. E o fator, digamos, de comunicar bem e agradar, onde está a diferença e qual que é o limite disso, Dani? Entre comunicar bem E e agradar o outro. É, Isso vai da clareza do objetivo com que você quer se expressar. O que eu quero com essa comunicação? Eu preciso conquistar essa pessoa para que ela faça uma parceria comigo. A pessoa tem 2 caminhos. Ou ela pode escolher uma comunicação muito persuasiva, convincente, assertivo, né? assertiva, ou ela vai escolher uma comunicação que fica ali, né, fazendo um carinho, que fica Que será que agradando. funciona essa Eu segunda? eu vou falar para você que eu desconfio muito dessa Eu segunda. sou bom em desagradar as pessoas, hein? Então. É Eu não bom. sei como é que as pessoas me toleram. E, na verdade, Elas mentem para mim, é, certeza. Fala que dá para tolerar. é que a gente também tem o meio termo, né? Então, às vezes, o Sim. agradar e o desagradar total, é isso, vai depender do que você quer com aquela pessoa, dentro da sua casa. Dentro da sua casa, você vai agradar ou desagradar? É uma escolha que nós temos diariamente. Você chega aqui com a equipe, você vai agradar ou desagradar? Vai depender do seu humor, do que você quer. Então, quando nós tratamos de negócios, de relações profissionais, eu digo para você que no lugar de agradar, você pode convencer. E essa palavra convencer, ela não é ruim. Napoleão Hill tem, inclusive, vários livros, né? Quem convence enriquece, é um livro que fala muito disso. Eu também mudei o meu olhar para essa palavra. Convencer parece que é uma coisa que você está empurrando, Parece que coisa é de algo vendedor, forçado, né? né? Mas, na verdade, não é. O convencer é eu aqui. Terminar esse podcast e alguém falar, poxa vida, a Dani realmente entende de comunicação, é legal essa linha dela de que a gente não precisa ser igual, essa linha de que a gente não precisa ficar agradando todo mundo, porque eu falo para as minhas mentoradas, não agrade, convença no seguinte sentido, o que você sabe vai ajudar aquela pessoa? Se ela vai ajudar, a sua comunicação ela vai ser convincente. Por que que você traz a Dani aqui, traz a Ju aqui, vai trazer a Sara? Porque você acredita que o que elas têm para dizer, ou qualquer outro entrevistado, tem conteúdo, vai relevância. convencer quem está nos ouvindo, porque você não vai trazer alguém aqui. Agora, se você quiser só ficar agradando, traz um aqui, né, que vai dar esse enrolation. Então, tudo são escolhas na nossa vida. Eu escolho, eu falo, a gente não precisa ficar desagradando toda hora, mas eu prefiro escolher que a pessoa me compre pelo que eu sei, e não pelo que eu fico lá passando a mão. Tá, e você comentou a questão aí, nessa fala, um pouquinho atrás aí, a respeito, digamos, dos julgamentos. E como lidar com isso, digamos, diante de um arcabouço tão imenso aí das redes sociais, onde a gente, que nem você falou, a própria amiga ou reconhecida que você falou, quando você fez uma live, poxa, você está se achando? Então, como lidar com isso, Dani? Para não retroagir e perder mais um tempo da vida em função de um comentário. Às vezes a inveja, inclusive, né? Lidar com as críticas e os julgamentos é um dos grandes desafios hoje do ser humano. Por quê? Se você não tem a autoconfiança, se você não bate no peito e fala, não, eu sou assim, eu acredito em mim, eu tenho esse talento, eu sou boa nisso, ou
a opinião da outra pessoa não me importa. O que importa é o que eu estou fazendo. Você cai na crítica, você cai no julgamento. E tem pessoas com depressão, ansiedade, ou que o negócio está empacado porque a pessoa está focada na crítica, no julgamento alheio. Então, como superar isso nesse momento que a gente vive o quanto você acredita no que você fala, no que você faz. O quanto você se banca. Sim, paga o preço, né? Você tem porque assim, agradar todo mundo, eu sei que é um chavão, né? Mas assim, nem Jesus Cristo, não é? Que a gente quer um chavão que todo mundo fala, mas é a verdade. Então, se você percorrer a sua vida querendo agradar todo mundo, querendo que todo mundo só fique assim, amém, amém, nossa, esse podcast é maravilhoso, esse podcast só traz, né, entrevistados. E aí, se alguém não gostar? Entrevistados top. E se alguém um dia não gostar? O que você vai fazer com isso? Olha, muito obrigada, agradeço a sua opinião. A maioria aqui não gosta, viu? Já vou falar aqui. Que bom que você pelo menos assistiu, eu agradeço, né? Me deu a audiência. Então, a gente tem que ir saindo ali pelas laterais, mas é isso. Se você está, então, confiante no que você faz, se você recebe uma crítica, gravou um vídeo lá, começou a gravar vídeo para as redes sociais. Aí vem a pessoa e fala assim, nossa, mas tá blogueirinha, né? Não sai toda hora ali dos stories, tem que ficar toda hora ali para... Sim, esse é o meu trabalho. Assim eu vejo, é uma forma de eu impactar mais pessoas, porque se eu tiver que visitar 10 clientes num dia, eu não consigo. E ali, se eu gravo um vídeo, eu consigo falar com 50. Então, para mim, faz sentido. Mas eu agradeço a sua opinião. Se você não precisa... Se você não deseja, tá tudo bem. Mas se eu tô gravando, então assim, vou evoluir, tenho muita coisa para melhorar. E segue o barco, entendeu? Agora você fala assim, ai, você não gostou? Ai, meu Deus, acho que tava ruim mesmo, né? Ai, meu cabelo não tava bom, eu dei uma gaguejada ali no meio, teve um erro de concordância. Se você escolhe ressaltar os seus pontos negativos, as suas falhas, o outro vai pegar a crítica e vai aumentar ainda mais. Então, quais são as suas escolhas em relação ao que você pensa sobre você? O que você pensa sobre você? O quanto você confia em você? Ouviram, né, pessoal? Vocês têm que pensar mais em exaltar os meus pontos fortes. Eu sei que... Eu acho que eu não tenho ponto forte, então deixa quieto. Vamos voltar à questão. Você mencionou aí a respeito de crítica, tudo que está inserido aí, que nós comentamos de comentários negativos, sobretudo para as meninas, para as mulheres, vocês. Como é que é essa linha para não transparecer arrogância? Você ir até o limite também, porque tem uma linha muito que divide a situação aí. Como é que faz para lidar com essa linha aí também, Dani? Eu daria um passo atrás. Eu acho que, além da arrogância, o que nós, mulheres, precisamos buscar muito, mas os homens também, é a gestão emocional. Como você reage diante do que te falam? Como que está a sua emoção? Se eu terminar esse podcast, alguém falar, nossa, Dani, mas uma hora ele perguntou um negócio, você respondeu o outro, nada a ver. Como que eu reajo? Ai, meu Deus do céu, realmente, acho que eu não deu certo, eu falei errado. Ou eu falo assim, nossa, que bacana, né? Então, assim, de novo, você estava lá me ouvindo, e aí você respira antes de você falar. Então, a arrogância, ela também tem a ver com o seu estado emocional, com a sua respiração. A gente consegue, às vezes, não ser arrogante, não dar essas respostas de imediato, a partir do momento que, primeiro, escuta tudo que o outro fala. Então, gestão emocional, respiração e escuta ativa. Esses 3 pontos, eu trabalho muito isso no livro, ele nos ajuda a fazer o quê? Essa troca com o outro que vai te agredir, que vai te criticar, ele ajuda também dentro da nossa casa, sabe ali? Para lidar com o marido, com os filhos, com esse... A vida é cotidiano. Como ela é, que nem diz o Nelson Rodrigues. Só que quando é que as pessoas param para respirar nessa vida maluca que nós estamos levando? A gente não respira, a gente já levanta pilhado. Aí dá um problema, na sequência, você já responde. Pau. Então, assim, nós precisamos, para melhorar a nossa comunicação, antes de tudo,
respirei, ouvi. Mindfulness aí, ó. E aí eu vou responder de uma forma mais tranquila e vou ter esse limiar aí entre ser arrogante e dar uma resposta assertiva. Antes de responder, pergunte também. A pessoa te falou, você ouviu. Facilita Isso é bastante, né? inteligência, tá? Inteligência aí emocional. Ah, então você quis dizer isso. E aí você reforça o que a pessoa disse. Nesse tempo você ganha um tempo até para a sua resposta. E às vezes você queria dar um soco mesmo. Verdade. Só que você respirou, você refez a pergunta e aí você vai responder. Então essas são técnicas, né, ali da comunicação, principalmente dentro de uma empresa onde os ambientes às vezes são aí bombardeados, né, de críticas, Claro. e as mulheres às vezes não dão conta, né? Mas homem também não gosta muito. Acho que homem lida um pouco mais fácil, na verdade, com a crítica. Eu acredito que sim, porque tem a percepção que eu tenho é de que as mulheres têm um pouco mais de dificuldade de assimilar e de entender, às vezes, que aquilo não é pessoal, né? É uma observação profissional, né? É a percepção que eu tenho, mas também não tenho nada científico para falar. Não, aqui tem uma estatística aqui pela USP, não tem mas nada eu te disso. perguntei porque para o meu marido, meu filho, é muito mais fácil. Nossa senhora, pode falar o que quiser lá. Ele fala, ixi, eu não tô nem aí, e vai. Ou às vezes eu chego e falo, fulano falou tal coisa. Ele me chama de nega, né? Fala, nega, mas ele fala assim, essa frase é boa, hein? É do meu marido, mas é boa, hein, gente? Isso te pertence? É verdade isso? E ele fala também para os nossos filhos. Isso é verdade? Então, isso te pertence? Não. Então, bora para frente, né? É muito sábio isso. E tem um outro livro. Ai, gente, se deixar eu falo bastante de livro, viu? fala aí. Chama Os 4 Compromissos. Hum. Esse livro ele é baseado na filosofia toisteica. É um negócio profundo, mas ele é pequenininho. Eu indico para todo mundo. E lá ele fala dessa questão do julgamento do outro, do que o mundo fala sobre você. Então, assim, ele ensina em 4 passos como nós podemos entender que aquilo que o outro está falando, está te criticando, está te fazendo, não te pertence. É demais, assim, é muito bom, é uma leitura, é uma das leituras, porque eu falo, hein? Quem comprar aí o meu livro, só para escrever esse de comunicação, eu li 17. Então, eu falo aqui, você já economizou 17 só voltado para a comunicação. Mas eu comento ali muito de superar esse medo, essa crítica, mas super indico esse livro, Os 4 Compromissos. Muito bom. Interessante, fica a dica aí, os 4 compromissos aí, dica de leitura para vocês aí que querem sair do analfabetismo, aí ó, fica criticando a gente. Bom, eu a respeito de comentários, eu tenho dificuldade de lidar, digamos, com os elogios, porque eu acho que é tudo mentira. Agora, no caso das críticas, eu fico pensativo depois. Mas você tá brincando ou você tá falando a verdade? Ou você gosta ou você não gosta de elogio? Não, eu não tenho muita dificuldade de lidar tanto com um quanto com o outro. Os elogios, é claro, a gente absorve, como qualquer animal, a gente gosta. Agora, não tem dificuldade de lidar com as críticas. Eu não dou a mínima. Então, deixo para lá e a coisa flui, a coisa passa. Acredito que é por aí. Agora, é claro também que é muito importante você fazer autocrítica às vezes, né? Às vezes você exagera, às vezes você faz umas besteiras. Isso é natural também. Mas isso tem a ver, se você me permite, claro, com a sua autoconfiança, com a sua história de vida. Teve em algum momento na vida, e seria ótimo se todo mundo fosse assim, né? Bom, pode me criticar, eu vou ouvir, se for bom. Não, isso é que nem teu marido disse, isso sou eu? Não, então o que você pensa... Mas a autoconfiança, ela é fundamental para a gente não ligar para as críticas. E aí, para quem quer se comunicar melhor... Se você foi a primeira vez falar em público, e aí, sei lá, deu uma tremida, né? Ou deu essa gaguejada e alguém termina e alguém fala assim, você foi bem, mas você poderia ter feito assim, você poderia ter feito assado. Como que você vai reagir diante daquilo? Depende dessa autoconfiança e do quanto você quer aquilo para a sua vida. Para você não abandonar. Isso. Não deixar, não desistir. Pessoal, vamos reiterar aquilo que nós falamos no início do programa. Nós estamos da metade para frente já aqui, com esse papo bacana aqui com a Dani, falar sobre o sorteio que nós vamos fazer na próxima terça-feira, aqui no Blá, às 20 horas, com a Sara lá do Copenhague, que é o seguinte, você tem que participar, tem 3 pré-requisitos. Você tem que entrar lá,
curtir, dar o like, fazer o compartilhamento e escrever lá, Blá, com H. Se for sem o H, está desclassificado. E aí, nós vamos deixar esse corte, como eu expliquei no início, a partir de hoje, depois do programa aqui, ele já vai começar a rolar no nosso Instagram, até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Aí nós encerramos, tiramos o corte do ar, e aí vou pegar todos os nomes, e nós vamos, no dia seguinte, na terça-feira, fazer o sorteio aqui direto com a Sara lá do Copiag. Capite? Entendeu? Deu para entender de novo? Deu, e foi muito legal. Uma coisa que você fez aí é a repetição das informações. Esse é um outro ponto aí essencial da comunicação hoje, principalmente Vou dar 2 nessa... chocolates para ela hoje, só elogio. Tá. principalmente na era digital. Porque, novamente, como as pessoas consomem o conteúdo de uma forma muito rápida, nem sempre o que você postou hoje, nem todo mundo viu e nem todo mundo vai realmente fixar aquilo na mente. Então, para quem está nos ouvindo e tem sempre essa pergunta para mim, nas palestras, nos cursos, e aí, Dani, mas eu não tenho conteúdo para gerar, eu não tenho o que falar lá nas redes sociais, da onde que você tira tanta ideia, tanta criatividade para todo dia estar ali, né, gravando os stories, fazendo conteúdo? As pessoas precisam entender que, claro, é ótimo ser criativo, fazer um conteúdo diferenciado, mas ali nas redes sociais as pessoas precisam dessa repetição de informações para fixar. Foi o que você fez aqui, nós estamos usando esse exemplo para as pessoas aprenderem. Falou no início. Estão me usando como exemplo. Tá. Falou no início do programa, agora falou novamente, possivelmente lá no final vai repetir. E aí? Alguém pode achar chato, mas outra pessoa pode ter entrado depois. Claro. Então, nós precisamos desencanar e achar assim que todo dia tem que ter aquela criatividade uau, sabe? Para você se comunicar bem. Não. O que eu digo, inclusive, é se você tiver, sabe as suas frases, chaves, igual, novamente, você começa o programa, você tem uma sacada aqui, você tem uma ideia ali, as pessoas vão identificando, é aí que a gente vai criando essa personalização da comunicação. Tem até imitador aqui já depois, um cara de pau aqui, cadê ele? Fica tirando onda quando eu chego aqui. Blá, tá no ar, não sei o quê, eu nem sei como é que ele faz, porque fica ridículo. Se for daquele jeito, eu vou parar, inclusive. Mas não é legal isso? Não é legal, Valério? Isso daí, porque bom, isso Valério? traz uma autenticidade da comunicação. Tá tudo mentiroso. E ninguém enjoa. Tomara, porque nós somos persistentes aqui, brasileiros, não desistimos nunca, não é isso? Hoje eu queria mais aguinha, hein, fazendo favor. Eu quero saber o seguinte, vício de linguagem, a minha é algo que... Eu fiquei até contente, a Isa falou que eu não tenho, não sei se eu não tenho mesmo. Mas, às vezes, eu estou conversando com algumas pessoas e é algo que, digamos, evidencia muito, chama muita atenção. Para você, o que mais dói? Né. É algo que eu tento todas as vezes respirar. Mas para os outros ou para você? Não, para os outros e para mim. Você já teve? Pode entrar, não tem problema não. Pode entrar aqui. Pode entrar aqui. Já tive muito. Uhum. Você vai complementando a frase, né? E por que nós usamos o né, que é um dos vícios de linguagem? Porque você quer a confirmação do outro em relação à sua fala. Eu acho que ninguém confirma nada comigo, por isso que eu nunca tive, então, porque eu nunca pensei ou acredito que eu não tenha nada que seja marcante, assim, das pessoas. Puta, chegou o cara do né, do é. E daí, né? Mas o né é o que mais... me incomoda bastante, porque eu já tive... E eu presto atenção, por que a pessoa está falando tanto? Só que isso é uma coisa que, claro, dentro dos cursos eu consigo falar. Quando eu estou ali no dia a dia conversando com a pessoa, eu não vou lá, né? Olha lá, ó, viu? Saiu um né? Saiu, ou não? Saiu. Só porque eu falei que eu não queria. Isso me incomoda em mim e me incomoda na outra pessoa, porque parece que você está ali perguntando, e daí, você entendeu? Você entendeu? Você entendeu? Então, cada um carrega um vício de linguagem para ter afirmação de alguma coisa. Tá, e uma frase ou algo que você diria para Dani de 10 anos atrás? Qual seria o recado?
Para Dani de 10 anos. Vou colocar aí você falou 10, mas eu vou colocar de 8, que foi porque a de minha 8 foi a tua transição. a minha que você transição. falou, A buscando de novos 8, horizontes aí. a de 8 eu vou falar. Pode ser. Como você foi corajosa. Se você está, né, aqui hoje, é porque aquela Dani de lá foi muito corajosa e a ousadia te trouxe até aqui. Então, parabéns pela sua ousadia. Eu amo essa palavra, ousadia e coragem. Título, né? Título livro, inclusive. o meu primeiro livro é o Ouse Brilhar, esse é o Ouse Comunicar, então os meus projetos, as minhas empresas aí carrega. Então eu diria para Dani aí de 8 anos. Esse mau elemento aí, como é que é? Fala aí, vamos ver. Olá, tá lá mais um bar. Tá vendo? É Sensacional. um cara de pau, né? Sensacional. Eu vou cobrar royalties da próxima vez. Gostei. Então é isso, a ousadia. Parabéns pela sua ousadia. E de lá para cá eu busco a ousadia diariamente. Tá, e um mico que virou um aprendizado legal que hoje você lida bem com isso? Já teve alguns? Olha, eu vou dizer que mico, mico, eu lembro muito de desafios, assim, sabe? Desafios, por exemplo, ir palestrar num lugar que não funcionou nem o microfone, nem um slide. Né? Poderia ter sido um mico, mas eu transformei. Porque não era meu, não entendeu? Era teu, Então, mas Sim, isso entendi. é muito forte em mim. E aí, como que você fez? Como que você superou? Semana retrasada, eu fui para Campinas dar uma palestra, chegou lá um pouco antes. Escuta essa, Valério. Mexendo no som lá, o cara queimou a caixa de som. Aí eu olhei de novo e falei, cara, acho que estou virando toda palestra agora tem que ir sem microfone. Então, eu acho que essa parte do lidar com a tecnologia ali, eu já estou virando craque. Parece que às vezes chega no lugar e não dá certo, sabe? Agora, mico, assim, de ter passado uma vergonha. Que era totalmente assim, de tua responsa, você já passou alguns miquinhos. Um mico, assim, que marcou, pelo jeito não teve nenhum. Não teve, porque não veio não veio na memória, assim. Tá, aí inspiração. Quem te inspira na comunicação? Isso aí você deve ter algum, ou alguém, ou alguns. Como é que é essa situação? Alguns. Olha, o meu pai, apesar... Ontem mesmo nós comentamos isso. Teu pai faz o quê? O meu pai é agricultor. Agricultor. O meu pai, ontem mesmo nós comentamos isso, que apesar de nunca ter estudado, nunca aprendeu a ler e a escrever, é um grande comunicador. Esse meu sonho aí de estar com o microfone em mãos vem muito da minha relação com ele. Quando eu tinha 7 anos, nós morávamos aqui numa comunidade aqui perto de Maringá, no Jacanã, e ele organizava muito campeonatos de futebol. E eu sempre via ele lá na organização com o microfone em mãos, chamando os times. Então, assim, e fazia aquele discurso, entregava o prêmio e estava ali. Então, ele era líder. E num desses campeonatos, uma prima minha, tinha uma produtora na época, me deu um microfone, porque ele tinha sido juiz, e o povo estava falando que ele estava roubando lá, tal. E ela falou, Dani, ele vai subir do campo, você vai entrevistar ele. Daí entrevista e pergunta sobre se ele roubou na partida, tal. Foi tão... Que pergunta? Para perguntar se você roubou? Como é que mas assim, papai, né, você roubou. Pena que a fita VHS sumiu, mas foi tão divertido aquilo. Ela me deu aquele microfone, eu tinha 7 anos, me deu aquele microfone, gravando, eu entrevistei. Quando eu peguei aquele microfone, gente, aquilo para mim foi mágico. A partir de então, eu comecei a falar para minha mãe e para o meu pai que eu queria, então, ser jornalista. Então, quando você me pergunta da inspiração, os dois, assim, a minha mãe não é igual ao meu pai de gostar de um palco, mas também sempre foi líder, né, na escola, nas feiras, nunca tiveram medo de falar em público. Então, na minha casa, a minha família sempre me incentivou. Tanto, vou dar um spoiler aqui para quem quiser ir aí no meu evento no final de semana, eu vou levar o meu pai no palco. É neste fim de semana agora? É nesse fim de semana agora, 4 e 5. Então aproveita, fale desse evento, onde, você já falou a data, horário, local, fale tudo aí que nós estamos chegando. O evento vai ser para justamente lançar, então, o Ouse Comunicar, né? Aí o meu quarto filho, depois do Theo e do Dante, então o Ouse Brilhar, e agora o Ouse Comunicar. Então, nesse mês eu já, claro, levei ele
o livro em alguns lugares, mas o lançamento oficial, sexta-feira agora, no Sesc, aqui pertinho, aqui, no Sim. auditório novo do Sesc. Então, sexta-noite, a bonito partir... lá, né? Ficou lindo, nossa, eu estou muito feliz de poder fazer o Maravilha. lançamento Puta, do meu livro maravilhoso lá. espaço lá. E vai ser na sexta e no sábado. E aí, na sexta, então, assim, eu tô contando aí segredo, né? Já um spoiler. Breaking news aqui, ó. Já demos um spoiler aí. Eu vou levar um pouquinho o meu pai no palco, porque eu vou contar justamente essa história que eu falei Que aqui maravilha. com você, que foi lá desde os meus 7 anos, nessa brincadeira, onde eu o entrevistei, A faísca tava ali já. que acendeu e que eu comecei a dizer que eu ia ser jornalista. E desde lá, né? Então a comunicação não saiu de mim. Eu comecei a assistir muito telejornal, era viciada em Globo Repórter. E Deus me levou para esse caminho, mas demorou um pouco para eu colocar a minha voz no mundo, né? Só que agora eu estou ali, né? Eu vou tocar 2 dias de evento, eu fico o tempo todo no palco, levo outros palestrantes, mas se me deixasse, eu fico lá 3 dias falando, porque essa vontade de ajudar o Sim. outro a realizar. Então, para quem quiser aí participar desse evento, tem todos os palestrantes, são todos na área de comunicação. Tá. A gente vai ter inteligência artificial, tem fono, tem psicóloga. Eu vi tem lá, sobre, é multidisciplinar o negócio. Por quê? Eu tenho um método onde eu ensino empresários, empresárias, líderes, gestores a melhorarem a sua comunicação profissional, a se venderem melhor os seus produtos e serviços. Mas, gente, por que não trazer outras pessoas com outras especialidades? Eu não preciso saber de tudo. Então, eu sempre faço isso, de agregar. E no palco, esse ano, pessoas que cada um tem uma especialidade na comunicação, que às vezes eu entendo, eu falo um pouco, mas vem ali para contribuir. Então, vão ser ali 10 palestrantes, tá demais, viu? Vem palestrante de São Paulo, o Murilo, não sei se você conhece o Murilo Batiste, que era aqui de Maringá, ele é jornalista. Eu sei quem que é. Murilo, tá? E é especialista aí na inteligência artificial. Inclusive, se você puder lá comparecer, vai ser muito legal a palestra dele. E aí vem a Andressa, que também era de Maringá, mas hoje está em Santa Catarina. Ela trabalha muito essa questão dos medos e das críticas. Luzia Alves vem de São Paulo falando sobre LinkedIn, que é uma ferramenta aí que... profissional é uma das mais respeitadas, né, para contratação. Para contratação, currículo, nessa né? parte. Então, assim, nossa, tá muito legal o evento. Olha, por isso que eu estou falando que de comunicação profissional e para negócios nunca teve em Maringá algo que reunisse tantas pessoas de áreas diferentes para ajudar. Vai valer muito a pena. Eu estou muito feliz e o meu pai, então, estará lá. Essa é uma das inspirações aí, né? Mas eu quero falar que eu escrevo no meu primeiro livro, depois do meu pai, uma pessoa que me inspirou muito sempre foi Glória Maria, a repórter Glória Maria. Eu achava a comunicação dela, assim, gostosa da gente ouvir. Muito então, leve, né? Muito genuína, né? Foram muitos anos ouvindo Glória Maria, tanto que, nossa, meu Deus, quando ela faleceu, eu falei, nossa, eu perdi aquela que era, né, de mulher, assim. Farol, né? E uma mulher forte, né? Uma fala forte, mas ao mesmo tempo gostosa. Né? Então, assim, foi uma inspiração aí durante muito tempo. Maravilha. O Dani, fala aí onde as pessoas querem participar. É o site, é o teu Instagram, como é que é? E também fale... ouse comunicar onde as pessoas também encontram para comprar, já que você vai oficialmente lançá-lo agora nesse evento, é isso, né? Isso, eu vou lançar oficialmente para participar do evento e para adquirir o livro. Tá? É Dani Mendes Mentora, para quem está aí nos ouvindo. Ó, Dani Mendes Mentora. Tá? Lá tem tudo, tem as informações sobre o convite para o evento, tem um link direto para comprar o livro, tem o meu WhatsApp, então lá na minha bio a pessoa consegue, Dani, quero fazer uma mentoria, tem lá, Dani, quero participar do evento de sexta e sábado, tem lá, Dani, quero comprar o livro, tem lá, então pode me mandar direct, claro que agora, né, gente, estou aí com as minhas assistentes, então, virtuais, mas é muito legal porque eu estou fazendo uma mescla, você começa a falar e eu já te gravo um áudio, então está muito bacana essa comunicação, porque graças a Deus, muita gente, né, querendo saber do evento, querendo saber do livro, e depois, obviamente, né, o livro vai estar aí no mês já estamos em abril. Agora, em abril, eu também vou fazer, porque às vezes a pessoa não pode ir
nessa sexta e sábado, eu vou fazer um lançamento oficial na Livrarias Curitiba e o livro vai ficar também aqui à disposição nos 2 shoppings, né? Na Livraria Curitiba, o meu livro também estará lá, tá? Então, temos aí, depois também faço parte dos empreendedores católicos aqui em Maringá, eu vou palestrar também, daí é uma palestra gratuita na Catedral de Maringá. Vai ser no dia 12 de maio também. Às vezes a pessoa não pode, Dani, não posso ir no evento, não posso ir na livraria. Tem aí, eu vou deixar toda a minha agenda. Então, eu sempre tenho os eventos que são pagos, como esse do final de semana, mas tem algumas palestras onde você pode me conhecer, pode aprender um pouquinho mais sobre comunicação. Bacana. Bom, este é meu, então? Claro. Então você autografa ele ao vivo. Enquanto isso, eu vou pedir para você escreva aí qualquer coisa. Azevedo, lindo, maravilhoso. Azevedo, não, blá, blá? O que você quiser. O que você quiser, pode escrever. Pode escrever, Azevedo a Isa mesmo? Pega aqui o chocolate para eu fazer a entrega oficialmente. Gente, mas já está acabando? Já passamos do tempo. Não acredito. Ô, Valério, você cortou meu tempo aí? Valério, ele... Eu acho que vocês estavam mancomunados aí, na verdade, ele esticou o tempo lá. Então é porque meu amigo, né? Deu certo, muito bem. E aí, depois, numas outras edições de Blá com a Dani Mendes, a gente fala sobre muitos outros assuntos e faz alguns recortes de pauta. Sensacional, mas verdade, passou rápido. É que eu falo pra cacete, né, gente? Ela falou muito, Valério, foi dentro dos limites. Então tá bom. Foi muito bom aqui. Ela realmente sabe do que fala e você podia ir nesse evento, Valério, no fim de semana agora. Você vai estar em Maringá ou você vai estar fora? Vou lá, pode deixar. Você vai? 2 dias. Estão convidadíssimos todos aqui da equipe. Azevedo, se você conseguir, eu sei que a sua agenda, a Isa me falou que é dia e noite, né? Não tem. Terrível, é terrível. Eu tô saindo daqui agora, tô pegando avião, tô indo para onde? Eu nem sei para onde eu vou. Eu não tenho mais domínio da minha vida. Você já conheceu, mas se você quiser ver meu pai no palco, pode ir lá, ó, tá vendo? O Murilo, reencontrar o Murilo, vai ser um prazer, tá? Se conseguir. Gente. Se eu puder, eu vou sim. Talvez eu vá para Ponta Grossa, vai ter o brasileiro de motocross, eu acredito que eu vou. Você gosta de moto, Gosto. Que legal. Vou para Ponta Grossa sábado. Muito bem, vai lá no bar, lá não no vou Letes? Nesses lugares, esse negócio de bares. Não vai no Letes? Vou. Eu fui lá, pode ir lá no Letes, hein? Vale muito a pena, meu marido fã. É fã. É sensacional aquele lugar, viu? Bom. Vai lá. Deixa eu colocar aqui, se deixar, Valério, a gente fica papiando aqui, não termina, né? Verdade. Com carinho. Dani. Então eu escrevo Blá, B-A-L... B-L-A-H. Senão eu não ganho chocolate. Isso, senão não concorre. E senão não ganhei esse aqui, ó, que eu vou te dar agora aqui, ó. Gente, hoje é dia fazer o nosso... ai, que gostoso. 1/4/2025. Vamos colocar aqui também. O meu marido fala que, a hora que eu vou fazer a dedicatória, eu já escrevo outro livro, de tanto que eu escrevo. Mas é que, além de falar, eu gosto de escrever, né? Esse daqui é só o segundo de uma série de livros. Veja aí. Nossa. Gostei dessa caneta, hein? Nossa, não merecia tanto, tá? Muito obrigado. Dani, a gente sabe que vir aqui não é tão agradável, então a gente tenta adoçar um pouquinho a ideia de que saindo daqui vocês façam um merchan bacana. Não, pode ir lá, enfim, vocês mintam lá fora, que não, é legal, lá é bem bacana, pode ir, não tem nenhum problema. Aí nós agradamos você então, dando a cortesia aqui de um dos parceiros nossos, que delícia. Copenhague, que participa aqui com a gente nessa ideia, nesse projeto, Uhum. e queria te agradecer imensamente e agora você encerra aí dando o seu recado final. Obrigada, viu? Obrigada pelo chocolate, obrigada aí a Sara. Ouse comunicar e transforme, né, a sua vida. A minha vida foi, então, transformada a partir do momento que eu acreditei no meu poder interior, na minha voz interior. A partir do momento que eu entendi que eu não vim nesse mundo para passar em branco. Eu acho que todos nós que estamos aqui, Deus, eu acredito muito nisso, Deus nos colocou aqui para que a gente faça a diferença na vida de outras pessoas. Só que para isso, primeiramente, a gente precisa acreditar no nosso próprio poder. Se a gente acredita na nossa luz,
no nosso brilho, nós temos a capacidade de impactar, que seja uma pessoa dentro da nossa casa, um cliente, um grupo maior. E isso como que a gente consegue? Através da nossa comunicação. Então, comunicar é iluminar outras vidas. Comunicar não é só falar bonito. Comunicar não é só técnicas de oratória, comunicação não verbal. Comunicar é, antes de tudo, ter a certeza de que você pode contribuir com o outro. Talvez você não vai falar bonito ou de uma forma tão inteligente como o Azevedo, você não vai falar tanto como a Dani, que fala pelos cotovelos, mas você pode sim, através da sua voz, impactar outras vidas. Então, nesse sentido, e para nós fecharmos, não deixe que nada e nem ninguém silencie a sua voz. Ouse comunicar. Bacana, foi um recado e tanto para você aí, então, que não está pagando a conta da sua existência, se inspire, vai fazer alguma coisa, vai estudar, vai fazer aí o curso que a Dani tem, vai fazer as mentorias com ela, bacana. O nosso Sublar vai ficando por aqui, estamos aqui teimosos e resistentes todas as terças-feiras às 20 horas. Portanto, até a próxima. Tchau.